Olá, nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tiozão do Cartola. Me chamo Nilson, eu estou aqui para falar dos top 3 jogadores que não pode faltar no seu time na primeira rodada. Opinião minha, eu espero que você goste, eu espero que você curta esse vídeo. O canal é novo, o canal está iniciando há pouco tempo, tem 1 ano mais ou menos, e eu espero que você esteja interessado nesse assunto, dê aquela curtida e aproveite o vídeo a seguir, beleza? Vamos falar dos 3 top jogadores que não podem faltar no seu time na primeira rodada do Cartola 2023. Fica comigo, acompanhe o vídeo. Então, galera, como eu já falei no vídeo anterior, tá? No início do vídeo, a gente vai estar falando aqui dos 3 tops jogadores que podem fazer a diferença aí na primeira rodada do seu time, tá bom? A gente vai iniciar aqui com o goleiro. A princípio, eu não vou estar colocando aqui os goleiros da terceira em diante, tá? Eu vou estar colocando apenas da primeira. A gente já começa aqui, ó, olhando aqui na ponta da tabela, a gente não inclui aqui ninguém, e a nossa primeira opção é o Santos, tá? O Santos, que é jogador do Flamengo, segunda ou terceira temporada do Santos no Flamengo, pouquíssimos gols tomados, tá? Ele fazia divisão aí com o Hugo, o Santos agora assumiu de vez a posição, faz ótimas defesas, é um goleiro experiente, veio do Atlético Paranaense, ótimas temporadas pelo Atlético Paranaense, veio para o Flamengo, uma vasta experiência, que mesmo a zaga do Flamengo jogando mal, o Santos ele passa, ele transmite a segurança para o time. Ótima saída de bola, tem defesas muito boas, é um jogador seguro, tá? Defende muito pênalti também, então é uma ótima opção aí para você sair com o SG do jogo, colocando o Santos no seu time. Então o Santos é uma boa escolha para a gente estar colocando o nosso time na primeira rodada, jogando em casa, casa cheia, Maracanã cheio. Então Santos é a nossa primeira opção aqui de jogo. Já para a segunda posição de goleiro do top 3, eu vou escolher aqui o Everson, tá? Everson é uma boa opção, jogador experiente também do Atlético Mineiro, faz ótimas temporadas. Atlético Mineiro sempre está lá no topo nos últimos 3 anos, foi campeão brasileiro há alguns anos atrás, e o Everson passa também muita segurança, tem boa saída de bola, tem ótimos passes, então é um jogador que passa segurança, jogando em casa também, casa cheia contra o Vasco, acredito aí no SG do Everson. Já na próxima escolha, a gente coloca aqui o goleiro Adriel, tá? É o goleiro do Grêmio, faz ótimas defesas, fez um ótimo campeonato. Ele estava para ser dispensado, mas foi aproveitado devido às suas ótimas partidas, suas ótimas exibições no gol do Grêmio. Ele é nossa terceira opção aqui de gol, beleza? Para jogar no nosso time, tá bom? Então finalizou aqui a primeira opção, Santos do Flamengo, a segunda opção é o Everson do Atlético Mineiro e a terceira opção é o Adriel do Grêmio. Tem outras opções aí, mas eu acho que o valor está um pouco agressivo, não é legal você colocar um goleiro muito caro, então as nossas opções são essas daí, beleza? Agora a gente vai para o lateral. Iniciando aqui a nossa escolha de lateral do top 3, o Ayrton Lucas, que é uma boa opção aí, jogando em casa contra o Curitiba. Ayrton Lucas é um jogador muito veloz, ainda tem umas falhas em roubada de bola, mas é um jogador muito veloz, chega muito bem ao ataque, e era um jogador que era reserva no passado, então eu não posso muito falar dele em relação a roubadas de bola, mas é um jogador que está crescendo no Flamengo, já vem como mantendo a titularidade aí no lugar do Felipe Luiz, e ganhou a posição. É um ótimo jogador, faz gol, chega bem na linha de fundo, faz cruzamento, chega bem ao ataque. Então o Ayrton Lucas é a primeira opção para o time, para você iniciar a primeira rodada do campeonato. Custa 11 cartoletas, é um pouquinho acima de 10, mas é um valor considerado que dá para você ganhar cartoletas, tá bom? Se o jogador sair muito bem, ele vai valorizar bastante seu time. E a minha opção seguinte é o Piquerez,
tá? Custando 11 cartoletas também. Piquerez é ótimo cruzador de bola, deu muitas assistências no último Campeonato Brasileiro e o Piquerez é a nossa segunda opção de lateral. Junto com ele, eu vou acrescentar alguém do outro time, do mesmo time. Eu vou colocar o Marcos Rocha também como opção. Essas duas opções aí são ótimas, por ser do mesmo time. Eu vou estar colocando esses dois como na segunda posição. Se você escolher os dois, também é uma excelente opção em casa contra o Cuiabá. E a terceira opção, a gente vem aqui um pouquinho mais para baixo, é o Saravia. Saravia veio do Botafogo. É o Saravia. Saravia veio de 3 temporadas aí jogando bem. Jogou uma temporada excelente pelo Internacional. Era o principal roubador de bola do Internacional. No ano seguinte, sofreu umas lesões e foi afastado um pouco dos campos, dos gramados, e não foi legal na segunda temporada do Internacional. Acredito que isso levou a sua dispensa. Foi para o Botafogo, jogou mediano, o elenco do Botafogo não era tão bom assim, então o Saravia se saiu bem, mas foi dispensado também, e agora está no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um setor defensivo muito bom, e eu acredito que vai sair com SG aí contra o Vasco, e ser o principal ladrão de bola do jogo, tá bom? Então, a gente finalizou aqui os laterais, tem algumas outras opções aqui. A Derlan eu deixo aí também como uma opção, tá? Então, Kelvin também e Reinaldo. Beleza? Acabamos dando umas pequenas dicas aí para serem laterais, porque são muitas opções boas de lateral, tá bom? E agora a gente vai para a nossa zaga. E aí, galera, finalmente chegamos aí na zaga, né, nos zagueiros, e tem opções aí bem legal para a gente estar colocando no nosso time. Mas como é o top 3, a gente vai dar as 3 principais que não pode faltar no seu time, tá bom? Então, de início, eu já venho aqui com o Fabrício Bruno, uma opção aí no jogo do Flamengo contra o Curitiba, acreditando aí em uma boa performance do Flamengo jogando em casa, casa lotada, e a gente acredita aí numa boa valorização do Fabrício Bruno, que ele chega bem ao ataque, rouba bastante bola, tem um ótimo cabeceio e é um zagueiro muito rápido que pode trazer muitas roubadas de bola aí para o seu time, tá bom? E na segunda posição, a gente vem aqui com o Thiago Heleno, veterano aí do Atlético Paranaense, ótimo jogador também chega bem na jogada aérea, no setor de ataque. Então, jogando aí contra o Goiás, então acredito aí num favorecimento devido ao seu campo, seu estilo de jogo, pressionando o adversário do início ao fim. Eu acredito aí em saldo de gol do Thiago Heleno e trazendo também uma boa pontuação para o seu time, tá bom? Aqui eu considero o Natan aí ganhou uma experiência enorme aí do Atlético no Bragantino e jogando contra o Bahia. Bahia é o 7º ou 8º da Copa do Nordeste, ou seja, jogou muito mal aí a sequência de jogos da Copa do Nordeste, não é um dos semifinalistas, ficou muito mal na tabela e a gente acredita que o Bragantino vai se dar bem aí contra o Bahia. É um dos finalistas aí, semifinalistas do Campeonato Paulista, então vem muito bem, vem um time armado aí há muito tempo, e considero o Natan uma boa opção para a gente iniciar o jogo aí com o Natan, tá bom? E agora a gente vai para o meio de campo. E aí, galera, a gente está se aproximando aí dos jogadores de frente, então a gente aqui no primeiro pelotão, a gente não vai estar colocando ninguém aqui. Lá para a terceira rodada, quando a pontuação, a valorização dos jogadores já estiverem estáveis, a gente coloca esses jogadores aqui. Mas a princípio, o ideal é abaixo de 10, mas se você quiser colocar um ou outro jogador que é de 15, 14, 13, tudo bem, mas não coloca o time todo assim, porque suas cartoletas não vai dar e você vai colocar um time que pode não valorizar tanto como seus outros adversários que coloquem um time visando valorização e, consequentemente, uma boa pontuação. Então, eu já inicio aqui
O Zé Rafael é uma boa opção, tá? Jogando aí contra o Cuiabá em casa. O Zé Rafael chega bem ao ataque, chuta bem na bola, bom toque, padrão de bola. Então o Zé Rafael, acredito numa boa opção para jogar nessa primeira rodada, para pontuar bastante aí com assistência ou com gol, tá bom? Então Zé Rafael, nossa primeira opção. Tem muita gente boa aqui, tá, gente? Então a gente vai descendo mais um pouquinho. Minha segunda opção, Patrick jogando contra o Vasco da Gama em Minas Gerais. Então a gente acredita aí na boa pontuação do Patrick e também as roubadas de bola. O Patrick é um cara que chega bem no ataque e também rouba muita bola. Ele, quando era da época de Internacional, ele era o cara do jogo. É um cara para ficar de olho na primeira rodada aí para ter uma boa valorização. Já a minha terceira opção já está aqui bem perto. Eu não vou descer aqui muito baixo. Também tem umas opções aqui muito boas aí, Denilson, Pedrinho. Mas eu vou aqui no Vina, tá? O Vina que está jogando muito bem, voltou ao seu melhor futebol aí de momento. Fez uma temporada aí no Ceará muito boa. Foi um dos melhores jogadores do campeonato na temporada. Então o Vina voltando aí ao Grêmio. Um elenco bem interessante, com um ótimo jogador, né? Chuta bem na bola, pode bater um pênalti, pode bater uma falta e chute de longa distância é a principal arma do Vina, uma assistência a isso. Então a gente vem aí com o Vina para finalizar nosso top 3 de meio de campo, tá? Aqui tem outras opções, mas a princípio as que eu vejo interessantes são essas, tá bom? Agora a gente vai para finalizar o vídeo no ataque, no trio de ataque. Então, galera, finalmente chegamos aqui no nosso ataque. Então, assim, só para entender, tá? Jogadores muito caros, eles tendem a não valorizar como os outros jogadores de valores de carteira de 5, 6, 7, então de 10. O importante é a gente colocar jogadores abaixo de 10 cartoletas. Não estou dizendo que não pode colocar os caras aqui da frente. Se você está fazendo balancear seu time, colocar um cara que pode fazer gols, trazer ótimos resultados aí, quem sabe numa liga, tá? Um jogo apostado aí com os amigos, você pode escolher aí Cano, Soares jogando em casa, próprio dupla aqui do Flamengo, Gabriel e Pedro, ótima opção. Mas como o interessante para mim, primeiramente, é valorizar o time para você depois começar a comprar esses caras. Se você não valorizar tanto, talvez você não tenha dinheiro para comprar o Luis Soares nas próximas rodadas. Então, a gente pretende aqui valorizar o time e depois criar um montante de cartoletas para poder comprar o setor defensivo bom, meio de campo bom e o ataque bom. Então, a nossa primeira opção está aqui embaixo. Deixa eu arrastar aqui. Ó, do Dudu para baixo, eu já considero que você possa colocar aí uns jogadores que possam ter uma boa valorização, tá bom? Então, minha primeira opção é o Hulk, tá? Hulk jogando aqui em casa contra o Vasco da Gama. Hulk vem fazendo gols, como sempre. É o batedor de pênalti do time, bate falta, é um monstro dentro da área. Então, acreditamos aí numa pontuação boa do Hulk, mesmo ele custando 16, acredito que o Hulk possa trazer bons resultados e ótimas cartoletas para o seu time. Já mais abaixo, eu também tenho a opção aqui do Rony, tá? Eu coloquei esses dois jogadores, eu acredito que vão fazer uma boa pontuação. O Rony é um cara que é muito rápido, chega bem ao ataque, faz gols pelo Palmeiras, sofre bastante falta, então é um cara que pode agregar bastante aí para encher seu bolso de cartoleta. Já mais para baixo, a gente coloca aqui, tem outras opções, tem Paulinho, Alejandro jogando em casa contra o Bahia, como eu falei, que o Bahia não está muito bem aí das pernas, e eu vou no Paulinho, tá? Fazendo dupla aí contra o Vasco da Gama, Paulinho jogando em casa, Paulinho ex-Vasco praticamente aqui no Brasil, vai querer marcar contra o Vasco, né? Vai querer marcar contra o Vasco, então Paulinho é a minha terceira opção aí de ataque, tá bom? Vamos ver até aqui embaixo como é que tá. Então, jogadores aí um pouco desconhecidos,
Então a gente mantém esse trio aqui de jogadores que não podem faltar no seu time. Não estou dizendo que tem que colocar os 3 juntos, tá? Mas um deles tem que estar no seu time, beleza? É isso que eu estou pontuando e na minha opinião, tá bom? Claro que a opinião são divergentes, você tem a sua opinião, então acredito que você possa colocar, mas comenta aí quem são os seus jogadores, quem pode ser diferente desses que eu pontuei aqui, tá bom? Então a gente não precisa medir muitos esforços aí para escolher o técnico. Eu vou escolher um técnico aqui, do Atlético Paranaense. Eu observei que os jogadores do Atlético Paranaense não estão aparecendo todos aqui, tá? Não está aparecendo o lateral esquerdo, meio de campo não apareceu alguns, então tá faltando jogadores aqui no Cartola. A gente precisa esperar um pouco aí, se aproximar das últimas semanas, faltam 2 semanas, então já tá para entrar mais jogadores aqui. O Arthur sumiu aqui do Cartola. Thiago Galhardo, não sei se está lesionado, eu fiquei sabendo que ele apareceu no meu time hoje, que ele tá fora, estava em vermelho, estava nulo. Então o Cleiton era a minha primeira opção aí de goleiro, então eu já deixei ele aqui de fora, tá? Até retornar. Também eu preciso saber o que aconteceu, que eu fiquei sabendo agora à tarde, então eu não busquei informações sobre isso. Enfim, eu tirei, mas quem sabe, em frente aos convites aqui para o Cartola, quem sabe mais à frente a gente consiga mais jogadores aqui, tudo bem? Então esse é o nosso time, é a nossa montagem do top 3 que não podem faltar no seu time. Lembrando que não é esse o time, mas sim os jogadores que eu acredito que não possa faltar no seu time, tá bom? Opção minha, claro que a sua pode ser diferente. E o técnico para fechar aqui é o Pedro Caixinha, tá? Fechou. E o nosso capitão é o Hulk. Hulk jogando em casa vai ser nosso capitão. Então, galera, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta aí qual o seu time, onde você mudaria, qual a sua opção igual à minha. Então, eu aguardo você, espero que você esteja bem. Então, bom jogo, até o próximo vídeo.